Eu, Jesus e a tempestade. Eu estava meditando no texto de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. E uma das coisas que me chamou a atenção é que Jesus leva os discípulos para um lugar, Jesus os dirige para um lugar, e neste lugar os discípulos se encontram com a tempestade. Diga, há tempestades que são fruto dos nossos erros, que é um exemplo, Jonas, né? Jonas errou e a tempestade foi enviada pelo próprio Deus, a fim de que ele fosse lançado fora daquela embarcação, e quando ele reconhece que ele era o culpado de todo aquele transtorno, ele diz, não, me lancem deste barco e vocês verão que a tempestade vai cessar, porque o problema sou eu. Quer um outro exemplo? As profecias escatológicas, apocalípticas, a Bíblia diz que tempestades virão, transtornos virão, os mares ficarão vultuosos no dia que Deus estabelecer o início do seu julgamento, do seu juízo na terra. Tempestade pode ser fruto dos nossos erros, pode ser brecha usada pelo poder das trevas contra as nossas vidas, mas muitas vezes as tempestades, as intempéries, as situações que nos fazem perder o controle e ficarmos vulneráveis sem saber o que fazer, e muitas vezes, se não agimos na espiritualidade, agimos no desespero. Muitas vezes essas tempestades são frutos apenas de um propósito divino. Nós vamos ver no texto que enquanto os discípulos estavam desesperados por uma tempestade, Jesus dormia, e o texto diz que ele dormia sobre um travesseiro. Eu acho interessante esse detalhe. Jesus não dorme de qualquer maneira, mas ele se debruça sobre uma almofada, sobre um travesseiro. Enquanto os discípulos estavam desesperados diante de uma tempestade, e entenda a tempestade como toda e qualquer intempérie da vida, uma enfermidade, um desemprego, um problema no casamento, na educação dos filhos, alguma adversidade que você perde o controle, porque tempestade é adversidade descontrolada. Quem sabe a direção do vento? Eu estava vendo ontem uma reportagem, o Rio Grande do Sul perdeu quase, se não me engano, acho que era 68 bilhões com essas enchentes que tiveram esse ano. Bilhões. Tem nações que vão levar anos para movimentar esse dinheiro. E o Rio Grande do Sul, em um período não muito extenso de tempestade, de enchente, teve um prejuízo de bilhões. Tamanho o poder que as tempestades têm. Mas há tempestades que não vêm por causa dos nossos erros. Há tempestades que vêm guiadas de um propósito. E aí nós precisamos ser que nem bambu, né? Aquela história do bambu que ele enverga, mas ele não quebra, né? Sabe aquele boneco João Bobo? Que tem borracharia, né? Ó, o vento vem, ele vai, vem, fica, o vento para e ele se estabiliza. E o que nos traz essa estabilidade? Nós vamos enxergar aqui, quero que você acompanhe, por gentileza, Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Vamos ficar em pé. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam.
Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Hoje é culto de ceia. Hoje é culto que nós renovamos a nossa aliança com Cristo. E eu gostaria de lhe dizer acerca de um Jesus que acalma tempestades. Você pode louvar a Deus por isso? Você pode se sentar. Estamos diante de um Deus que acalma tempestades. E tempestades essas que muitas vezes não são por causa dos nossos erros, mas são simplesmente por causa de um propósito, de uma permissão, porque Deus tem planos. E Deus usa as circunstâncias da vida, Deus usa a natureza, Deus usa as coisas tranquilas, como a sombra de uma planta, de uma árvore, como a beleza de um pássaro, como o crescer de uma flor, como o perfume de uma flor, como também Deus usa as coisas mais difíceis da natureza para nos ensinar. E aqui está um exemplo. Ele estava doutrinando os seus discípulos. Ele estava ensinando os seus discípulos. E o texto diz que o próprio Jesus leva os seus discípulos àquela direção, àquele lugar. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. Diga, há uma direção a ser obedecida. Um dos grandes desafios do cristianismo, irmãos, é nós deixarmos de viver para nós mesmos e vivermos na direção de Deus. Esse é um dos grandes desafios do cristianismo. Não é pelos nossos achismos. Não é se o nosso pelo está arrepiado, então nós estamos no caminho certo. É por aquilo que Deus tem estabelecido na sua e na minha vida. Quantas e quantas vezes nós fazemos coisas que no nosso querer nós não gostaríamos de fazer, mas por uma direção divina tem de ser feito. Por um plano divino tem que ser feita uma escolha. Existe uma direção. O Salmo 25:9 diz: Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Diga, os mansos são ensináveis acerca do caminho de Deus. Se não houver mansidão no seu e no meu coração, possivelmente Deus estabelecerá um caminho aqui para a gente, mas a gente estará aqui, ó. Mansidão, submissão. Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Salmo 25:2 diz: Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que se deve escolher. Diga, Deus instrui o caminho a quem o teme. Mansidão e temor. A Bíblia diz que Jesus levou aqueles discípulos a um caminho, a uma direção, ao outro lado, aquela outra margem, naquele lugar. Para quem não conhece, o Mar da Galileia é um mar gigante, é um lago grande, eles chamam de mar, mas é um grande lago, e você pode ir para de inúmeras direções naquele lago. Aqui está Cafarnaum, lá está Genezaré, e assim por diante. Mas Jesus tinha um lado, tinha um lugar, tinha uma direção estabelecida para os seus discípulos. Não era qualquer margem daquele grande lago.
Mas a Bíblia diz que temos de ser mansos e tementes a Deus, para que a gente entenda qual é o caminho. Senão, queridos, nós vamos ficar a vida inteira andando por caminhos que não são do Senhor. Diga-se de passagem, há muitos caminhos que aparentemente são bons, mas não são de Deus. É como se Deus quisesse que você trabalhasse no louvor da igreja e você quer trabalhar na diaconia. Qual o pecado em trabalhar no louvor da igreja? Não há pecado nenhum, desde que a vontade de Deus seja essa. Caso contrário, nós teremos barreiras para as nossas vidas. Enfim, Provérbios 3,5: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Diga, na busca desse caminho divino, nós vamos errar, mas Deus sempre vem para nos endireitar. O profeta Isaías disse que quando a gente erra essa caminhada, o Espírito de Deus vem e sussurra no nosso ouvido o caminho certo que devemos andar. Mansidão, temor, confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não apoie naquilo que você acha. Eu acho que deve ser assim. Eu acho que é dessa maneira. Eu acho que é dessa forma. Não, querido, não é eu acho, é o que Deus quer. E o que Deus quer se revela na sua palavra, o que Deus quer se revela nos momentos íntimos de oração, o que Deus quer se revela nas ações inexplicáveis do Espírito Santo. Reconhece-o em todos os teus caminhos. O que significa isso? Por onde eu tenho andado, Deus está. Com as pessoas que eu tenho andado, Deus está. Os lugares que eu tenho frequentado, Deus está. As coisas que eu tenho feito, Deus está. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. Se porventura eu reconhecer que nesta minha caminhada há alguma coisa que não está alinhada à vontade de Deus, deixa que Deus vai endireitar. Mas eu preciso reconhecer. Para onde devemos ir? Sempre temos ou teremos de nos despedir de alguém ou de alguma coisa. Versículo 36: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Diga, neste caminho que Deus tem estabelecido para a minha vida, eu preciso me despedir de coisas ou de pessoas. Eu estava vendo hoje um vídeo de uma moça falando acerca da importância da conversão, e ela disse: meu irmão era drogado. Eu me converti, comecei a falar do amor de Jesus às pessoas, e muitos dos meus amigos não quiseram mais saber da minha amizade, e o meu irmão era um maconheiro, vagabundo. E eu disse para o meu irmão: vem trabalhar comigo, vem que eu vou te ajudar. E ela disse: como o poder da conversão, ele é tremendo, porque o meu irmão parou com as drogas, meu irmão deixou de viver uma vida desregrada, meu irmão melhorou a saúde dele, meu irmão é um cara super empenhado, meu irmão hoje é uma pessoa muito bem sucedida. Mas ele precisou sair do nicho de amigos que o levavam às drogas, e ela precisou sair do nicho de pessoas que não aceitavam a sua conversão, e ela disse: é normal para as pessoas ficarem numa balada até 2, 3 horas da manhã. É comum, mas não pode ser normal. É comum para as pessoas traírem, é comum para as pessoas beberem a ponto de caírem de tanto álcool, de tanta embriaguez. É comum, mas não é normal. O mundo está normatizando coisas que não devem ser normatizadas. O mundo está normalizando coisas que não devem ser normalizadas. Diga, nem tudo que é comum é normal.
Irmãos, quantas coisas absurdas estão acontecendo aí fora e o mundo quer fazer você e eu acreditarmos que isso é normal. Pode ser comum pela incidência do número de coisas que acontecem assim, mas não é normal. Não é normal. Para onde a gente deve ir, sempre devemos de nos despedir de alguém ou de alguma coisa. Jesus trouxe uma direção e eles precisaram se despedir daquelas pessoas, porque não tinha como eles levar aquelas pessoas com eles. Diga, há lugares para onde eu vou que eu não posso levar todas as pessoas. E aí a gente começa a entrar em conflitos no que é nos despedir, no que é nos despir, no que é abrir mão de coisas. Se você pegar o início da Bíblia, o início da história, Gênesis 2:24, Deus traz a célebre palavra: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quer coisa mais difícil do que você deixar pai e mãe? Olha a proposta divina, logo na origem da humanidade, Deus diz: ei, deixa o seu pai e sua mãe. Mas Deus, eles são meu porto seguro, minha mãe minha melhor amiga, meu pai quem provê na minha vida, ele que me traz estabilidade, ele que me traz segurança, deixa pai e mãe. Deixar é uma necessidade que nós temos e muitas vezes temos a ousadia, a coragem de viver essa experiência. E aí na frente a gente vai viver o conflito de Abraão e Ló. Deus disse: deixa a sua parentela, Abraão. Mas ele leva consigo Ló. E ó, conflito, briga, discórdia, dissabor, dor de cabeça, problema que não precisaria ter existido. Nessa nossa caminhada, ou nessa nossa navegação dirigida por Cristo, nós vamos ter de deixar coisas para trás. E muitas vezes até coisas boas. Até coisas boas. Mas nós vamos ter de deixar para trás. Porque elas não competem mais ao nosso novo tempo. Cuidado em resistir e em chegar aonde você deseja, porque você não quer abrir mão de coisas ou de situações na sua vida. Eu não estou falando de pecado, hein? Pecado é outra conversa. Pecado é óbvio que nós precisamos deixar. Eu estou falando de coisas que não necessariamente são pecados, mas que não fazem parte desse novo plano de Deus. Gênesis 12:1, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Diga: Abraão deixou para trás segurança, conforto, estabilidade. Não é à toa que Jesus disse para aqueles discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Se nós queremos viver o caminho de Deus, as escolhas de Deus para as nossas vidas, nós precisamos estar dispostos a vivermos o novo e deixarmos para trás aquilo que concorre com a vontade de Deus. Concorre com a vontade de Deus, as nossas paixões, os nossos prazeres, os nossos confortos, as nossas rotinas. Às vezes, amigos, como foi difícil quando eu larguei a minha vida de gerente de vendas, gerente comercial para ser pastor. Quando eu era gerente comercial, tinha a minha vida normal, final de semana tinha os meus amigos na igreja, terminava o culto, a gente saía para comer, cada dia era na casa de um, fazia uma macarronada, comprava um saquinho Tang, estava lá o tempo de comunhão. De vez em quando uma Coca-Cola. Mas quando eu decidi obedecer à ordem de Deus e seguir o ministério, tudo acabou.
Porque quando terminava o culto, os meus amigos iam fazer aquilo, eu estava na outra igreja ministrando, pregando e cuidando de um novo rebanho. Como foi difícil para mim pregar as primeiras mensagens há 20 anos atrás, sabendo que o meu conforto, a minha segurança, os amigos que eu tinha na igreja estavam lá no tempo de comunhão. E eu estava aqui pastoreando um rebanho novo. Estranho. Mas eu sabia que eu estava na direção divina e eu precisava me despir e despedir-me de coisas para que eu pudesse adentrar a esse novo tempo na minha vida. Isso a gente vive 20 anos. 20 anos. Mateus 8:22, replicou-lhe Jesus: segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. O que significa isso? Jesus, eu quero te seguir, mas olha, é o seguinte, espera um pouquinho, deixa eu sepultar os mortos, o meu pai, a minha mãe, o meu sogro, o meu sobrinho, e depois eu te sigo. Jesus diz, não, segue-me, deixa eles lá. Sepultar os mortos significa esperar que eles morram. Segue-me, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Não há tempo para você esperar que eles morram, para que depois você me siga. Se você quer me seguir, se você quer andar por esse novo caminho, tem de ser agora. Quantas pessoas estão insistindo em querer sepultar os mortos? Não deixa acabar esse projeto, não deixa acabar essa situação, não deixa acontecer aquilo, não deixa eu ser promovido primeiro na empresa, não deixa eu chegar a ganhar aquele salário, não, primeiro eu preciso me engravidar, não, primeiro eu preciso comprar minha casa, e aí eu vou dar um passo de fé na minha vida, e aí eu vou fazer, Jesus, o que o Senhor quer, e aí eu vou viver as mudanças que o Senhor necessita. Querido, isso não é cristianismo. Nessa caminhada, nós precisamos deixar para trás algumas coisas. Quantos de nós trazem coisas que já deveriam ter deixado para trás há muito tempo? Minha filha, com 3 anos de idade, chupava chupeta. Eu disse para a Jaque, chega. Chega. Chegou a hora. Foi uma crise no meu casamento. Porque se dependesse da minha esposa, minha filha estava chupando chupeta até hoje. Quando ia dar injeçãozinha na Iane, quem levava e segurava eu, e a Jaque ficava de longe. Mas é necessário. Vai chorar, vai espernear, vai ter insônia, não vai conseguir dormir. Mas é por um tempo curto. É por um propósito maior. Ela precisa crescer aprendendo que isso não faz parte mais da sua vida. Diga, na vida, há momentos, há etapas para tudo. Quando a gente tem de mudar de etapa, a gente tem de abrir mão de coisas. Quando você se casou, você não abriu mão de amigos, de convívios, de lugares que você frequentava? Né, irmão Sebastião? Irmão Sebastião ia na Carlos Botelho todo final de semana, quando era solteirão. Né? Só na brincadeira, só com o carrão porta-mala aberto, som. Né? Aí conheceu a irmã Luzia, acabou com a palhaçada. Acabou com a graça. Né, irmão Sebastião? Mudança de etapas. Nunca foi atrás dessas coisas. Naquela época não tinha Carlos Botelho, irmã Luzia? 16. Ah, tinha 12. Tinha 12, ele 16. Ô, irmão Sebastião. Hã? Lá no Paraná, lá pode, no Paraná pode. Lá não tem essas coisas. Então me desculpe, irmão Sebastião, é outro Sebastião. Toda mudança de etapa exige nós abrir mão de coisas. E se você não está disposto a abrir mão de coisas,
você vai ter dificuldade de mudar de etapas. Você conhece algum adulto que tem comportamento de adolescente? É gente que não soube mudar de etapa. É gente que não sabe viver a vida adulta. A vida adulta, irmãos, cada etapa tem a sua beleza. Cada etapa tem a sua beleza. Cada etapa tem o seu cheiro, tem o seu sabor. Não perde isso na sua vida. Não fica preso a momentos da sua vida, porque Deus tem coisas maiores e melhores para você. Não se boicote, não se restrinja. Deixa correr, que o tempo já foi. Terceira observação: mesmo indo para onde Jesus os levou, tiveram de entrar numa tempestade. Olha que interessante. Jesus estava no barco, mas ele não impediu que a tempestade acontecesse. Quando você vê Jesus chegando perto dos gadarenos, o que os demônios fazem, né? Os demônios que estavam lá possuindo aquela pessoa, o que eles dizem? Jesus, o que está acontecendo? Eles se revelam, eles se manifestam, eles ficam indignados. Por que aqui, Jesus? Nos permite então lançarmos a manada de porcos. Eles não suportam a presença de Jesus. Diga, a luz de Deus dissipa as trevas. Mas Jesus aqui não impediu que a tempestade acontecesse. Não impediu que o mal acontecesse. Não impediu que a intempérie acontecesse. O fato de Deus estar na sua e na minha vida não nos impede de vivermos desafios, tempestades, problemas. Só que eles não entendiam isso e ficaram indignados com isso. Deus não nos isenta de desafios, mas ainda assim Ele está conosco para nos ajudar a vencer os desafios. Deus está conosco para ajudar-nos a vencermos os desafios. Não se condene, não se culpe pelas lutas que você vive. Faça sim uma autoavaliação, como devemos fazer diante da ceia. Examine-se a si mesmo, faça sim uma autoavaliação. Se de repente muitos dos problemas que você possa estar vivendo hoje não são fruto de coisas que foram ignoradas, e coisas que foram feitas erradas, enfim, mas não necessariamente. Talvez tudo isso esteja acontecendo simplesmente porque Deus tem um propósito. Pergunte para Deus qual é esse propósito, para que esse propósito. Eu já preguei isso várias vezes, só cabendo dentro do texto. Há 2 versículos bíblicos que eu amo e falam de deserto. Um está em Deuteronômio, o outro está em Oséias. Um deles diz: Deus nos leva ao deserto para conhecer o nosso coração. O outro diz: Deus nos leva ao deserto para falar ao nosso coração. Deus nos leva ao deserto para conhecer. Diante dos desafios, quem você é. Diante dos desafios, quais palavras saem dos seus lábios. Diante dos desafios, quais atitudes que você tem em relação ao seu irmão, ao seu próximo. Diante dos desafios, qual tem sido o seu comportamento como cristão. Quando você chuta o pé da geladeira, que palavras saem dos seus lábios? Glória a Deus. Que bom, meu irmão. Glória a Deus. Está bem, irmão Sebastião? Está bem na fita. Gênesis 46, 13. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. O Egito era sinônimo do quê para Jacó? De luta, de desafios. Porque foi no Egito que o povo foi escravo.
Mas Deus faz o impossível acontecer. Eu desço para o Egito. Na época, o Egito era apenas um país, um povo oponente, um povo perseguidor, um povo que lutava, um povo que perseguia. E Deus diz: desce para o Egito. Desce para o Egito, Jacó, e eu vou descer contigo. Jacó desce, toda aquela história que você conhece de José, e toda aquela situação em que Deus usa José e livra o povo do sofrimento por muito tempo. Cerca de 30 anos foi tempo de gozo. Depois disso, o povo começa a viver a escravidão. Mas era um povo inimigo. Mas era um povo perseguidor. Mas era um povo que fazia mal. Mas era um povo que no futuro ia tornar o povo judeu escravo. Desce para o Egito. E eu descerei contigo. Diga: na tempestade, Jesus estava no barco. Deus não nos abandona, irmãos. Deus não nos deixa sós. Não foi isso que o povo disse lá no deserto? Moisés, por que nos trouxe ao deserto? Para nos fazer passar provação? Para nos fazer morrer no deserto? O povo não entendia que Deus estava no deserto. O povo não entendia que aquilo fazia parte de um propósito divino. Deus estava preparando o seu povo para atravessar o seu povo a viver um novo tempo. Mas o povo não enxergou que aqueles desafios eram pequenos demais para Deus, que em qualquer tempo, em qualquer hora, tudo podia ser vencido e transformado, mas eles não entenderam e começaram a murmurar. Diga: quando eu não entendo o propósito da tempestade, a murmuração vem. E como consequência, eu deixo de pisar na terra da promessa. Feche os seus lábios. Feche os seus lábios. Diante da tempestade, louve e adore ao Senhor. O que Paulo e Silas fizeram quando estavam encarcerados? Injustamente. Louvar e bendizer a Deus. O que Abacuque diz diante dos desafios das faltas? Ainda que falte isso, ainda que falte leite, ainda que falte azeite, ainda que falte vinho, ainda que falte pele de animal, eu me alegrarei no Senhor. Eu estava conversando outro dia com o meu psicanalista sobre esse texto bíblico e ele estava dizendo: isso é uma ressignificação. Abacuque está ressignificando a vida. Ele está aprendendo diante de Deus, nossa, Deus também é psicanalista. Ele está aprendendo diante de Deus a olhar para situações difíceis e enxergar nas situações difíceis um propósito maior. Amém? E olha que interessante. Olha o que diz o versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Diga: possivelmente. A tempestade não durou pouco tempo, não. A água começou a entrar, a ponto do barco quase se encher. Mas Jesus estava no barco. Jesus está no barco da sua vida. Aconteça o que acontecer, Jesus está no barco da sua vida. Pastor, a água está batendo aqui. Jesus está no barco da sua vida. Pastor, está difícil. Jesus está no barco da sua vida. Pastor, não consigo ver mais perspectiva. Jesus está no barco da sua vida. Ele é o Deus que desce contigo do Egito. Ele é o Deus que sobe contigo do Egito. Porque Ele simplesmente é Deus. Ele é Deus.
Quinta observação: o que era um caos para eles, para Jesus, não era nada. Irmãos, olha como a gente tem que pensar, como diz o apóstolo Paulo, né? Tem que pensar, como diz a Bíblia, de levar os nossos pensamentos a Cristo. A gente tem que pensar como Cristo, não pensar como gente. Como Cristo, como Deus. Enquanto eles estavam desesperados com a tempestade, até indignados com aquela passividade de Jesus, Jesus estava o quê? Dormindo. Alguém já dormiu em barco? Não dorme em barco. Querido, uma ondinha que o barco faz assim, ó, você já começa a despertar. Porque chacoalha. E quanto menor o barco, maior é a movimentação do barco. Se você for um dia passear de navio, você vá com um navio gigante. Porque se for com esses naviozinhos de 2.000 tripulantes, primeira onda grande, ó, você vai fazer assim, ó. Quanto menor o barco, maior é o movimento das ondas. Quanto maior o barco, menos você vai sentir o movimento das ondas. Você acha que Jesus não sentia a tempestade? Mas a Bíblia diz que Jesus dormia. E dormia no travesseiro. Aquilo que para os discípulos era o caos, era uma catástrofe, para Jesus era apenas um ventinho. E foi só ele dizer: parem. Parou. Por isso que nós temos de levar a nossa mente aonde? Em Deus. Porque no desespero a gente toma decisões, faz coisas precipitadas, vive a tensão, faz coisas erradas, e quando você vê, não precisava de nada daquilo. Jogou uma oportunidade fora. Uma conversa resolveria. Um mês tudo se acalmaria. Não, foi lá, ficou nervoso, ficou bravo e fez, tomou uma decisão e foi à frente e se expôs. E agora não tem como voltar atrás. É que nem andar rápido de carro. Né? As pesquisas revelam que se você tem de andar 100 por hora e se você quer andar 120, você vai chegar a poucos minutos de diferença no seu destino. Mas a probabilidade de você se acidentar, tomar uma multa, infringir a lei, andar estressado no trânsito, dependendo da condição da estrada onde você está, é muito grande, por uma diferença muito pequena de tempo que você vai ganhar. Por causa de 20 minutos, colocou sua vida em risco. Por causa de 20 minutos, tomou 2 multas lá de R$300. Por causa de 20 minutos, brigou com a família inteira. Não vale a pena. Jesus não se desespera. Enquanto para eles era um caos, para Jesus era algo que ele tinha completo controle. Por isso que nós precisamos estar cada vez mais perto de Deus. Porque Deus nos ajuda a ter esse controle. Amém, queridos? E por fim, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Diga: a tempestade acabou. Você pode louvar a Deus por isso? Duas últimas orientações, o louvor pode subir, para que a gente vença a tempestade. Primeira delas, espere Deus dizer basta. Enquanto Deus não disser basta, ela não vai acabar.
Mas há tempestades que não é fruto dos nossos erros. Há tempestades que existem porque Deus tem permitido por um propósito. Então, simplesmente, espere Deus dizer basta. Quando isso vai acontecer, pastor? Eu não sei. Enquanto isso, espere e confie no Senhor. Descansa nele. Se fortalece nele. Olha para ele. Coloca na sua mente os pensamentos dele. Diante da dificuldade, o que Jeremias diz para Deus? Traga à minha memória, Senhor, aquilo que me traz esperança. Jeremias estava vendo o povo judeu sendo levado de escravo. E a grande revolta de Jeremias é que ele tinha alertado o povo sobre as consequências do pecado e o povo não o ouviu. Então ele vê, por isso que ele escreve o livro de Lamentações, porque ele se lamenta, tamanha a dor e a revolta dentro dele, dizendo: eu disse para vocês e vocês não me ouviram. E ele diz: Senhor, traga à minha memória aquilo que me traz esperança, para que nesse momento de tristeza, nesse momento de revolta, de indignação, de ver o teu povo sofrer, de ver o teu povo sendo levado escravo, eu esteja fortalecido. Traga à minha memória as tuas promessas, os teus princípios, os teus ensinamentos, as nossas experiências íntimas, pessoais, nas quais o Senhor me revelou coisas que apacentaram o meu coração. Traga a minha memória. Traga a minha memória. Enquanto a tempestade estiver acontecendo e Deus não disser basta, traga à memória as promessas de Deus na sua vida. Traga à memória o que é bom. Traga à memória os princípios de Deus. Diante das tempestades, você também deve buscar a Deus e revestir-se da autoridade dEle. Porque muitas vezes, quem vai dizer: acalma-te, vento, somos nós, na autoridade de Jesus. Diga: coisas que Deus faz por mim, há coisas que Deus me deu autoridade para fazer. E uma das autoridades que Deus nos deu é para dizer às circunstâncias: chega. Em nome de Jesus, chega. Em nome de Jesus, basta. É para repreender, é para profetizar, é para declarar com seus próprios lábios que mudanças virão. Diante da tempestade, aguarde Deus, descansa no Senhor, até que Ele diga basta. Mas também diante da tempestade, use a autoridade que Deus te deu e diga: será diferente, em nome de Jesus. Amém? Você pode louvar Deus por essa palavra? Olá, muito obrigado por ter você conosco. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Nosso desejo é pregar a palavra de Deus, levá-la a todas as pessoas, sempre na certeza que Deus é aquele que transforma a nossa história, transforma a nossa vida, cuja palavra é poderosa para cada um de nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Afinal, queremos abençoar cada vez mais um número maior de pessoas no nosso dia a dia. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado.